plantão pro seu pet. Tem no Pet Shop Nutrivete. Tudo pro seu gato, peixe ou passarinho. Tudo para roedores e também pro seu cãozinho. Amor e carinho e o seu bichinho se diverte. Tudo que ele precisa tem no Pet Shop Nutrivete. Manaíra e Cristo, fone 3231-4343. Nutrivete. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento. Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, 12:02. Em João Pessoa, são 12h02. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é segunda-feira, 10 de abril de 2023. O programa F5 está no ar e a partir de agora você confere os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Chuvas intensas deixam quase 20 açudes do interior da Paraíba sangrando. A maioria está no sertão do estado. Na área policial, o idoso tenta atravessar passagem molhada, tem veículo arrastado e morre na zona rural de Cajazeiras. INMET emite alerta amarelo de perigo potencial de chuvas na Paraíba, com alagamentos e descargas elétricas até amanhã, terça-feira. Ministério Público investiga a Prefeitura de Campina Grande por não pagar piso da educação aos professores da rede estadual de ensino. Prefeitura de João Pessoa inscreve para 100 vagas em programa de concessão de crédito para empreendedores aqui da capital. Terceiro mandato do presidente Lula completa 100 dias e governo reúne ministros para fazer balanços e anúncios de novas medidas. Programa Bolsa Família exclui 104 mil pessoas que pegaram o empréstimo consignado do Auxílio Brasil durante o período eleitoral do ano passado. Ministério da Ciência divulga concurso público com 814 vagas e salários de até R$11 mil. E não saia de casa sem saber. Começa hoje a campanha de vacinação contra a gripe na Paraíba, com doses para pessoas dos grupos prioritários. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar.
O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas e Fábio Bernardo. e Petrônio Torres. A reportagem é de Fábio Augusto. Produção Juliana Carneiro. A edição é com Cógenes Lira. Sonoplastia, edição de imagem do DJ Luciano Coxinha. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pela 89,3, Rádio Pop FM. Em Soledade Região, pela Rádio Caro, AFM 90,1. Na cidade de Oliveiros, pela Oliveiros FM 87,9. Já no Sertão, pelas rádios Opção, em Pombal 104 FM e Angelim, na cidade de Souza, 102,3 FM. E pelas rádios alternativas Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Você pode acompanhar também o F5 pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Nós aqui acreditamos na força do diálogo. Do respeito. E acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas, Petrônio Torres, Fábio Augusto, Fábio Bernardo. 12:07. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Caí de 4 e demorei pra levantar, por isso me atrasei, mas já estou por cá. Com você, DJ Coxinha, com Fábio Augusto e equipe, para conduzirmos mais uma edição do F5. E sem muitas delongas, vamos homenagear os campeões deste final de semana, Coxa! Campeão, vacina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Tem algum flamenguista aí? O rei do pavilhão. Cadê você? O tricolor meteu um chocolate no Flamengo. Vai-te embora, Vitor Pereira. Fora Landim. Fora Marcos Braz. Tem algum flamenguista aí? Leva essas quisilas embora, pelo amor de Deus. O Brasil retumbante. Parabéns à imensa torcida tricolor por mais um título, né? Bicampeonato. Bicampeonato. Tem algum flamenguista E aí? meteu 4 no Mengão, rapaz. Vamos pra São Paulo, Coxinha, que tem mais Não, futuro. calma, rapaz, calma. Deixa eu tocar o hino do O programa de Fluminense. esporte é Deixa eu tocar o hino do Tem Fluminense, algum rapaz. flamenguista aí? Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ardor da partida. Parabéns, torcida alviverde espalhada pelo Brasil, rapaz. Diga que é o melhor time do Brasil. O melhor time do futebol brasileiro é de fato o Palmeiras. Não quis saber de água santa, água benta. Meteu 4, rapaz. E o vitorioso, o time do Palmeiras segue conquistando mais títulos. Parabéns, torcida porca. É porca, pode ser assim? Os porcos, né? Os palmeirenses. Os palmeirenses espalhados por Brasil afora, rapaz. Eu não acreditava, sinceramente, viu? Eu achava que o Água Santa ia surpreender, mas Palmeiras, meu irmão, não quis saber de conversa, meteu 4. Se impôs. Se impôs, mostrou que tem o melhor futebol do Brasil, indiscutivelmente. Tem mais uma homenagem, DJ Coxinha? Eita!
Não deu para os dinossauros. Eu confesso que eu torci pelo Souza. Fui me solidarizar com o Rui Dantas e torcer pelo Souza, mas o Galo de Campina Grande também se impôs. Valeu o peso da camisa do Galo. Não, ó, pênalti é loteria, viu, Fábio? Pênalti é loteria. Pênalti é loteria. Pênalti é quem treina. Dois jogos. Pênalti é quem treina. Fábio, depois de 90 minutos, Fábio, corrido como foi, Fábio, haja perninha, Fábio, pra poder bater pênalti. É loteria, amigo. É loteria. O time do Souza dentro de campo é muito melhor. E o 3 se impôs, foi o peso da camisa. Parabéns, torcida galista, Foi um time regular, o campeonato todinho. Não quis saber de 9 mil torcedores do Souza que lotaram o Marizão. E o 3 foi lá e deixou o campo com mais um título. Aliás, que festa bonita da torcida galista em Campina Grande na recepção ao time do 3. Parabéns, torcedor galista! Acabaram-se as homenagens, Coxinha. Porque futebol esse final de semana, ainda bem. Eu só parei pra assistir o jogo do 13, viu? Foi, né? Eu não acredito. Quer acreditar que eu tava no culto? Quer acreditar que eu tava na igreja, que eu não assisti o jogo do Flamengo? Tô falando sério. Quer dizer, não preciso falar sério. Eu não assisti o jogo do Flamengo. Olha a situação desse nosso amigo ali. Vai chegando ali. Olha a situação dele ali. Tá arrastando uns 200 quilos ali. O flamenguista aí. Eu tô achando estranho que ele conseguiu vir ainda, porque quando o Flamengo pede, vai levar de volta. Bota aí, vamos botar na mala. Bota na mala aí, na Rural. Bota esse treinador do Flamengo, Vitor Pereira. Esse presidente do Flamengo, esse tal de Landim. Esse Marco Braz. Junta aí também Léo Pereira. Bota mais quem aí? Bota a barca. Bota esse Gabigol que não tá jogando mais nada. É a barca. Bota esse Everton Cebolinha. Esse Everton Ribeiro. Deixa as portas, mano. Só vai ficar um Faça igual ali. O Botafogo daqui, contratou 10 jogadores de uma lapada só agora. Anunciou 10 jogadores. Ó, leva aí quase tudinho. Eita, tá bom, o programa de esporte já acabou. Vocês ainda estão vivendo como se fosse em 2019. Mas o Jesus vem aí. Olha aí, tá vendo? Gabriel Jesus. Não é Gabriel Jesus, não. É Jorge Jesus. Se bem que eu acho, pelo que lia até pouco tempo atrás, eu acho que o São Paulo será o técnico do Flamengo. Não, eu acabei de ver aqui o Jesus tá, é a primeira opção, né? A primeira opção, mas ele ainda tá na Turquia lá, ele tá enrolado com tudo, né? Fenerbahçe, né? Não é isso? Quer falar alguma coisa? Fala logo aí, logo do início aí, pra gente encerrar o futebol aqui. Descreva aí o que foi. Bota Davi Luiz também. Uma tragédia. Santos, tudinho. Tragédia? Não. Preste aqui, salva quem nesse time? Esse mesmo time aí... Tragédia é efeitos naturais, velho. Posso falar? Esse mesmo time Esse mesmo time aí foi humilhado ontem. Foi humilhado. Ontem não, foram 4 títulos que esse rapaz disputou, não ganhou um. Então, pronto, ontem. A gente tá falando do jogo de ontem? Certo. Pronto, ontem foi humilhado. Esse mesmo time que foi humilhado aí, foi o melhor das Américas no ano passado. Sim. Fez um primeiro semestre horrível, com aquele Paulo Souto. Aí trouxeram Dorival, ajeitou. Agora foi Vitor Pereira, que fez o que o Paulo Souto fez no primeiro semestre com o Flamengo, o VP tá fazendo agora. E aí vai vir outro nome, o São Paulo e o Jorge Jesus. O Esmeralda tá dizendo que é o 5º vice seguido do Flamengo. É verdade, certo. É o 5º vice seguido. Agora o Fluminense, que estão dizendo que é o melhor time do Brasil, o ano passado ganhou só o Carioquinha. O Palmeiras. O melhor time do Brasil é o Palmeiras. Ganhou só o brasileiro. Não, por quê? O Palmeiras. Sim, mas o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. E o título em cima do Flamengo não conta não, é? Em janeiro? Não ganhou lá do que vocês foram pra lá. Tá, né? Gastasse 10 só pra ver o teu time perder. Na vida eu tive várias oportunidades de fazer merda. Não perdi nenhuma. Tá bom, vamos pular o barco, futebol já passou. Triste, a situação Só registrar também que o Atlético Mineiro foi campeão mineiro com o Hulk marcando gol. Eu vi até uma estatística da imprensa mineira, desde a chegada de Hulk, a cada 4 meses o Atlético Mineiro fatura um título. Ali é Hulk independência. Mas, né, temos que fazer o registro. 12 horas e 16 minutos, gente, obrigado demais pela audiência de sempre. Agradecer
já pela companhia durante essa semana, desejar que todos tenham tido uma ótima Páscoa, uma ótima Semana Santa, em família, com os amigos, dentro da maior tranquilidade. Agora, Fábio, tô falando sério, eu não assisti o jogo do Flamengo, eu fui pro culto. Precisava ir pro culto, porque ainda não tinha bem, ido, não amigo, tinha. ainda bem. Não, Você foi a melhor escolha. Foi a melhor escolha do mundo, né? Ter ido pro culto. Quando terminou o culto, que eu olhei, eu disse, meu Deus, não acredito não. 4-1, Jesus, meu Jesus. 12h16. Agora, gente, hoje, aquela data simbólica que cá pra nós, eu sempre achei pouquíssimo tempo para avaliar, mas é um marco temporal que a imprensa, a classe política, os atores da política lacraram para fazer uma avaliação dos primeiros 100 dias de qualquer gestão. Aqui na Paraíba, 100 dias do João II, da segunda gestão do governador João Azevedo. Eu acho, não tem nem como avaliar muito, porque é um governo de continuidade. Aliás, se a gente fosse avaliar, eu tenho certeza que João passaria tranquilamente, por média, né? Porque a gente até já brincou aqui dentro do programa que o governador começou acelerado demais, inaugurando obras, visitando, enfim, várias ações. Começou com aquela de barrar qualquer tipo de aumento de imposto, deu incentivos fiscais à indústria, ao comércio, enfim. Mas eu acho que a gente vale a pena, até dentro desse simbolismo, de dar uma rápida avaliada nos 100 primeiros dias do Lula 3, da terceira gestão do governo do presidente Lula. Começar com o Pepa Torres, para ele se livrar de parar de falar de futebol. Pepa, os 100 dias do governo Lula, na sua avaliação, Pepa. E se quiser também avaliar João, pode avaliar também. Ô Fábio, vamos começar aqui pela nossa terrinha, né? Pela Paraíba. João, você já definiu bem aí. Começou com o pé no acelerador, anunciando vários programas. O Opera Paraíba Kids, por exemplo, foi uma grande ideia, uma grande sacada da saúde, do governo João Azevedo, barrando qualquer tipo de imposto, aumento de imposto, rechaçando o que vinha sendo implantado através de fake news por alguns parlamentares aqui no nosso estado, por alguns políticos. O governador, por exemplo, também anunciou o pagamento e efetivou o pagamento do piso nacional de enfermagem. Primeiro estado do país, Primeiro estado do país a fazer esse tipo de operação. O governador que começou a entregar já algumas obras, inaugurou rodovias no Sertão, inaugurou outras obras no Cariri. Enfim, o que ele tinha de demanda reprimida de obras que ele não pôde inaugurar por conta do período eleitoral, o governador começou a fazer logo nestes 100 primeiros dias. E vem continuando, vem tocando. Muitas obras com certeza serão entregues. Obras importantes continuam sendo executadas. Centro de Convenções em Campina Grande. O governador que esteve em Campina Grande anunciando ações para o turismo, ações bacanas. A Paraíba como um todo vem se transformando. Voo para Cajazeiras, voo para aumento de voos para Campina Grande. Para Patos também. Enfim, a Paraíba está... Mas é um governo de continuidade, é mais fácil. É mais fácil. A gente pode dizer mais assim, fácil. Porque você não começa do zero. Diferentemente de Lula. Né? Lula começou um governo do zero. Lula que não é um governo que era da linha política, não era um governo que tinha uma ideologia política do governo Lula. A gente sabe que Bolsonaro era de um centro-direita ou extrema-direita, como queiram, para alguns centro-direita, para alguns extrema-direita. Lula já é o contrário, Lula é extrema-esquerda. Então aí está revendo, inclusive, várias ações, várias leis ou várias medidas provisórias que foram implementadas no governo Bolsonaro. Lula está tentando reverter. E não é fácil pegar um governo que era totalmente oposto ao seu e moldá-lo do jeito que você quer. Mas algumas ações já foram feitas. Confesso que esperava mais, apesar das dificuldades. Mas é isso. O que temos para hoje é isso. Quer dar uma nota, Lula? 7. Fábio Augusto, sua avaliação. Se quiser também focar o governo da Paraíba, fica à vontade. Não, tranquilo. Sobre João aqui, João foi eleito como sendo um governo municipalista, né? Dando vez e voz aos municípios da Paraíba, tanto que foram os prefeitos de fato
dos demais municípios, sem ser aqueles grandes polos que deram a vitória esmagadora a João em sua reeleição. Aonde você anda dos municípios, Fábio, os prefeitos tudo sorrindo, tudo de bem com o governo. Por quê? Porque está conseguindo formar parcerias, está conseguindo trazer investimentos, está conseguindo tocar aquela obra desejada que a sua gestão, que o seu município tanto esperava há algum tempo. Ou seja, e sem falar em alguns grandes programas, a exemplo do Coração Paraíba, né? O Coração Paraibano, de semana passada, o próprio secretário de Estado de Saúde teve aqui, o Dr. Johnny, explicando, dando mais detalhes sobre esse programa, que é uma revolução, não só aqui na Paraíba, viu? É exemplo para o país, esse programa Coração Paraíba. Ou seja, sem falar de mais ações na área de segurança. Semana passada o ministro Flávio Dino esteve aqui entregando equipamentos, tanto para a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar. Ou seja, João vem fazendo um governo bacana, um governo digno de aplausos. Em relação ao governo federal, ao governo Lula, eu acho que Lula pegou esses 100 primeiros dias para fazer uma política de abertura do Brasil para o cenário mundial. O Brasil, nos últimos anos, tinha se fechado, tinha vivido aquele mundo de Bolsonaro, do ex-presidente, e Lula está tentando abrir as portas do Brasil, voltar o Brasil, fazer parcerias com grandes potências mundiais, exemplo da China. O Brasil está com essa proximidade, voltar a ter aquela proximidade com os demais países aqui da América Latina, o Mercosul, fortalecer tudo isso, aquele padrão que foi sempre o governo Lula, né? O governo do PT, na qual, quando passou aqui pelo nosso país. E dizer grandes obras, anúncio ainda ficou devendo, ainda não tem grandes coisas ainda para se mostrar, a não ser essa abertura. Para mim, ele frisou mais nessa abertura do cenário nacional para o país. Eu estou vendo, quer dar a nota ao governo Lula? 6,5, 7 por aí. 6,5, 7. Estou lendo aqui a manchete do G1. Em 100 dias de mandato, Lula cumpriu 1/3 das promessas de campanha. Eu estava vendo aqui, ele cumpriu 13 promessas das 36 que fez. Eu acho que é um marco importante. Em 100 dias, você cumprir 1/3 do que você havia prometido durante 4 anos. Agora, quando eu fui ver aqui, é muito mais criação de ministério. Criação do Ministério da Cultura, reativação, tal. Mas eu acho um tento importante. Você, em 100 dias, você cumprir 1/3 das 36 promessas feitas durante a campanha. Agora, particularmente, meus amigos, minhas amigas, e aí não é segredo para ninguém aqui nesse programa, que eu depositei meu voto nos 2 turnos do presidente Lula. Eu acho que o fato da gente ter a preservação da nossa democracia, eu acho que talvez seja o principal ponto a merecer elogios da gestão do atual presidente Lula. O cara começou um governo que com 8 dias explodiu o que explodiu em Brasília, com os ataques para alguns terroristas, para outros ataques de desocupados, vandalismo, enfim. A nossa democracia foi afetada. E o que se viu foi o governo agiu rápido, né? O governo interviu na segurança pública do Distrito Federal, chamou o feito à ordem e em pouco tempo conseguiu sanar aquilo que poderia ser um atentado maior ainda à democracia do nosso país. Acho que essa retomada da civilidade democrática no nosso país. Você não vê, Petrônio, por exemplo, o presidente dando entrevista, atacando jornalista, tendo que fazer um cercadinho para só receber quem quer, por exemplo. Acho que isso é um ponto positivo. A descontaminação das Forças Armadas brasileiras. Acho que também é um ponto importante. Lugar de soldado é no Exército, lugar de marinheiro é na Marinha, na Aeronáutica. Óbvio que existem pontos estratégicos que têm que ser ocupados
por representantes das Forças Armadas. Mas no país a gente estava imoral, vamos ser sinceros. Tava uma coisa assim que todo dia se acordava e inventava-se uma tese que a gente poderia sofrer um golpe, um atentado militar. Então acho que essa descontaminação das Forças Armadas também é algo extremamente importante. Posso falar também da intervenção do governo lá no genocídio contra o povo Yanomami. Não venham me dizer que não estava acontecendo, não, que as imagens são muito claras. Né? E aí eu não seria nem irresponsável para culpar pessoalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas faltou gestão do governo anterior no massacre ao povo Yanomami, brasileiros, povos originários. Né? E, por fim, Fábio, acho que foi feliz. Não há como a gente negar que desde a posse do presidente Lula, a imagem do Brasil lá fora tornou-se outra, né? A retomada das relações internacionais com países importantes, tanto é que o presidente Lula já foi aos Estados Unidos, né? A maior potência mundial, só não foi à China porque adoeceu, está indo agora, acho que nos próximos dias a China. O Brasil sendo ouvido, né? Eu estava lendo que o próprio Zelensky, o presidente lá da Ucrânia, não aceitou muito bem a proposta feita por Lula, mas mostra que o presidente da República, a voz do Brasil, voltou a ecoar lá fora. E, obviamente, eu quero ouvir a opinião dos nossos ouvintes, né? Quem quiser mandar mensagem de áudio avaliando os 100 dias do Lula 3, os 100 dias do João 2. João, para mim, é um governo de continuidade. O governador começou o segundo mandato com o pé, de fato, no acelerador, anunciando obras, anunciando ações, né? Acho que a atitude do governo de dizer, não, aqui não tem aumento de imposto, até porque passou a campanha eleitoral o tempo todinho, João sendo taxado de João do Imposto, né? Lembra que Nivan chamava João de João do Imposto? Pedro inventou lá um tal de imposto do sol, né? Do sol e o imposto... Do vento, né? Do sol, não, do sol. Imposto do sol e também... Do solo. Do solo também, né? Não, do sol. Do sol, que diz que era energia solar. Que o governo da Paraíba cobrava imposto de quem produzia energia solar. E também inventou o imposto do PIX, né? Ali do PIX também. Ali, meu irmão... O governo começou João já começou o segundo governo mostrando justamente o contrário. Enfim, eu não vou dar nota a João, mas eu vou dar uma nota a Lula. Eu vou com vocês entre 7 e 7,5. Acho que o presidente falou muita azerda também. Lula tem que entender que não está em 2003. Hoje você tem as redes sociais que expandem, que viralizam muito qualquer coisa que você fala, né? Eu não sei, por exemplo, naquela entrevista que ele deu à TV 247, estou falando sério, não sei se aquela fala que ele diz, eu queria lascar Moro, né? Ele fala outro nome, né? Eu não sei se aquilo chegou aí na entrevista mesmo ou ficou só em algum espaço de rede social. E aí viralizou, aí depois foi falar zerda, dizer que Moro estava inventando aquela história do PCC. Lula precisa entender isso, que 2023 não é 2003. As coisas mudaram muito. Hoje nós temos um Congresso com muito mais força, um Congresso, inclusive, para muita gente reacionário, conservador. Então Lula precisa ter cuidado, parar de falar mais zerda e se concentrar em governar. Pelo menos é o que eu penso. Eu vou dar a nota 7,5, porque eu acho que só a preservação da nossa democracia vale muita coisa. Vamos para o primeiro intervalo comercial, Coxinha? Na volta a gente já libera as primeiras interações, também traz mais informações. Petrônio Torres está em contato direto com a diretoria do Flamengo para descobrir se vai ser Jorge Jesus, se vai ser Sampaoli, se vai ser Tite, se vai voltar Dorival Júnior. Atenção, torcedor do Flamengo, daqui a pouco Pepa Torres traz novidades para você, porque são 12 horas e 30 minutos, quando chega essa hora o cara pensa logo em comer, pedir almoço. Então, meu amigo, minha amiga, se você vai pedir almoço, não esqueça, fala antes com o pessoal da Comedoria do Cabeça. Culinária sertaneja da melhor qualidade. Lá você encontra o verdadeiro rubacão, mais um monte de opção. Fala no Zap no Instagram, anota o Zap da Comedoria do Cabeça, 9641-4664. No Instagram é fácil demais, @Comedoria do Cabeça. Não esqueça, DJ Coxa, pra espantar sua tristeza, pede na Comedoria do Cabeça. E se alegra com esse almoço. Vem, meu povo, que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar.
12h31. Intervalo é rapidinho, a gente volta já, coxa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo. Direto de areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo. A boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo. A boa de verdade. Beba com moderação. Vem, meu povo, que é barato, é qualidade. Quem cantar, quero ver tu almoçando. E tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem, meu povo, que é barato, é qualidade. Quem cantar, quero ver tu almoçando. E tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3222-6444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Pixbet apresenta. Alô, amigos de João Pessoa, aqui é José Augusto. Estou aqui para convidar você para estar comigo dia 15 de abril no Domus Hall, em João Pessoa. A gente se encontra. Zé Augusto e Magníficos. Abertura Fabrício Rodrigues. Sábado, 15 de abril, na Domus Hall. Vendas na bilheteria da Domus e no site Ingresso Nacional. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h35. Juliana Carneiro, os 100 primeiros dias de gestão do Lula 3. Boa tarde, Juliana não quer sambar. Boa tarde, minha gente. Boa segunda-feira, boa semana para todo mundo. Espero que tenham passado uma Semana Santa de paz, junto dos que ama, todo mundo com saúde. Pois bem, 100 dias de governo federal, 100 dias de segundo mandato aí do governador João Azevedo. Como vocês bem avaliaram, né, um governo de continuidade. Muito bem avaliado, inclusive, pela imprensa, pela população, os programas de saúde. E no governo Lula,
também já foi falado por vocês. Muito importante essa retomada do processo democrático como deve ser e a retomada dos discursos em defesa, de fato, da democracia. Bem como o Fábio Augusto falou também, o respeito que está sendo retomado aí pelos outros representantes, pelos outros líderes mundiais, a reabertura das portas, né, para o Brasil. Né? O Brasil, infelizmente, passou os últimos 4 anos tido como pária no cenário internacional, nas grandes negociações internacionais, e agora parece que a gente está retomando a civilidade. E, embora não haja um grande nome, um grande marco para esses 100 dias, eu acho que de suma importância a retomada do processo civilizado democrático, a retomada de uma boa relação com a imprensa, que é fundamental. A gente precisa ratificar aqui diariamente que a imprensa é o elo direto da sociedade com as informações que estão ali dispostas nas instituições públicas. Então, a imprensa é parte fundamental da manutenção da democracia. O respeito à imprensa é, portanto, fundamental. A freada do que a gente estava vendo, que a gente se surpreendeu nos primeiros dias de governo aí, daquele genocídio, que a gente não pode falar outra palavra, do povo Yanomami, só o fato de o resgate ter acontecido de forma emergencial e ter sido freado, essa matança que estava acontecendo, né, com a invasão conivente por parte de vários órgãos públicos de garipeiros ilegais nas terras Yanomami, e a freada, né, desse extermínio que estava acontecendo já é também de grande valia. As grandes negociações que se dão, né, em nome da governabilidade, embora muitos vejam de forma negativa as concessões de partidos e tal, mas isso permitiu, por exemplo, a manutenção do auxílio de R$600, mais os R$150, que, obviamente, houve muitas negociações para que isso se mantivesse. Enfim, o aumento concedido às bolsas dos cientistas brasileiros, que estava defasado há mais de 10 anos. Eu posso citar aqui inúmeros pontos positivos, embora não haja um grande marco, assim, aquele de impacto que a população, a maior parte da população perceba e cite, mas eu consigo ver vários pontos positivos interessantes, mas o maior deles é a retomada da democracia, da defesa da democracia. Quer dar nota? Nota 8,5. 8,5. Olha, Juca foi mais além. Pepa deu 7, Fábio Augusto ficou entre 6,5 e 7, eu dei 7,5 e Juliana deu 8,5. Coxinha, estão me pedindo aqui para saber se a gente tem um vídeo de uma confusão que aconteceu lá em Souza. Dê uma procurada aí, tem uma confusão na cabine esportiva. Fábio Augusto, eu vi que o deputado Wilson Filho fez a cirurgia hoje já do fêmur. Tem alguma notícia? Eu vi uma foto dele já deixando no hospital, é isso mesmo? Sim, Fábio, é verdade. Na realidade, a cirurgia não foi feita hoje, né? Foi feita eu acho que na quinta-feira da semana passada. Já tinha sido feita, né? Já tinha sido realizada essa cirurgia. Aí foi quando ele passou esse período lá, né, para ser avaliado, e hoje pela manhã ele recebeu alta. Já postou em suas redes sociais dizendo que está seguindo em frente, ou seja, melhorando, seguindo em frente. Foram as palavras redigidas pelo deputado estadual Wilson Filho, dizendo que está se tratando, foi bem sucedido, né? Estou vendo aqui, ele diz, vamos melhorando, graças a Deus. Pois é. Como é o nome da menina que assumiu a vaga dele? Alguém sabe? É Silvia Benjamin. Silvia Benjamin, né? É. Wilson deve estar assumindo amanhã, acho que o cargo. Amanhã ela deve estar aparecendo amanhã lá na Assembleia para assumir. Não sei se de fato ela já assumiu. Ela é do Republicano. Eu acho que é porque agora só é suplente dentro do mesmo partido. Que não tem coligação mais. No máximo federação. Né? No caso, o Republicanos não teve federação. Não teve federação. Coxinha, vamos uma rodada rápida de ouvintes aqui, enquanto você procura o vídeo aí da confusão lá em Souza. 12h40. Solta a primeira, Coxa. Quando surge ao viver imponente, Tá mandando... no gramado vem que o cara tá comemorando, deixa o cara comemorar. A gente já tocou aqui, a gente já tocou o hino. É a participação dele. Mas porque ele mandou mais 3 áudios aqui, deixa eu ver o que é que diz os outros. Flamenguista,
Eu sei que vocês estão tudo online. Só pra tirar. Apareçam. Tá bom, Apareçam. Rapaz, aceita. Perdeu, tem que aceitar. Programa de esporte, o Esporte na Pop terminou já, viu? Outro horário. Eita, meu Deus do céu, já vi que tem um monte de gozação por aqui. Vamos devagarzinho, né, coxa? Ai, meu Deus do céu. Solta aí, Rafael Jaburu não vai falar de futebol, não, tenho certeza. Fala, Jaburu. Boa tarde, Rádio Pop, Rafael Jaburu. A pessoa que pega esses 100 dias e diz que o governo Lula não teve nada é porque é oposição por oposição mesmo, né? É porque o governo que reativou Minha Casa Minha Vida trouxe um orçamento de 9,6 bilhões, quando o Bolsonaro estava propondo 34 milhões apenas. Trouxe o Bolsa Família R$600 como uma política de Estado, não como uma política de governo. Uma política por 4 anos, não por 3 meses antes da eleição. E trouxe de volta também os mais médicos, né, para cidades remotas que estavam sem médicos. Quem disse que o governo não fez nada é quem não queria médico para pobre, quem não queria dinheiro para pobre, no caso Bolsa Família, e quem não queria casa para pobre, do Minha Casa Minha Vida. Que para mim foram os 3 programas que marcam esses 100 dias do governo Lula. E que vem muito mais trabalho, que o maior trabalho que o governo Lula vai ter que fazer é trazer de volta a democracia para o país. Acabou-se esse negócio de denegrir instituição, de querer esculhambar instituição democrática, de querer desacreditar a urna eletrônica. Para mim, esse vai ser o papel mais difícil, o governo Lula vai fazer isso. Rafael Jaburu para a Rádio Pop e um grande abraço, saudações tricolores, Fabão. Ganhar do Flamengo é fácil, não vamos colocar a culpa só no Flamengo, vamos dar mérito também ao Fluminense. Grande abraço, Rafael Jaburu. Valeu, Jaburu. Mais um ouvinte, coxa. Boa tarde a todos da Pop, especialmente a Fábio Bernardi, nosso amigo Pepa. Aqui é André Pirulito Pedal Jampa. Eu gostaria de fazer uma pergunta do seu programa a respeito do acidente que teve na ciclovia do Cabo Branco e Tambaú, com essas motos elétricas aí, que foi uma repercussão danada nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. E até na TV saiu hoje de manhã. Eu gostaria de dar a opinião de vocês aí daquilo que aconteceu, né? A respeito também, como é que pode um monte de empresário aí, né, privatizar o Largo de Tambaú e a ciclovia do Cabo Branco, né? Já teve vários acidentes, inclusive teve fatura exposta sábado. Eu gostaria de Fábio Carneiro, o secretário da SEDURB, o que ele tem a falar, a Prefeitura de João Pessoa e vocês aí e os telespectadores do programa ligar e falar da sua opinião sobre esse absurdo que está acontecendo na Orla de Tambaú, desse patinete, moto elétrica, triciclo e velocípedo elétrico. Valeu? Obrigado. Valeu, Rafael Jaburu. Sabe de alguma coisa, Fábio Augusto, Juliano? É o André. Isso aí quem falou foi o André. Foi André. Eu disse o quê? Rafael Jaburu. Desculpa, tava procurando um negócio aqui. Fábio, eu acompanhei uma reportagem... Esse negócio de pedal jampa, sabe alguma coisa? Eu acompanhei uma reportagem que foi um acidente realmente que houve, certo? Envolvendo uma moto elétrica e uma mulher, certo? Bateu na mulher, não houve vítima, não teve morte. Foi um acidente lá. Agora, o que realmente tem que se reordenar é esse uso desses equipamentos ali é o Bush de Tambaú, o Largo de Tambaú, né? Rapaz, ali no final de semana fica uma poluição de tanta coisa, tanta gente andando de bicicleta, é skate elétrica, agora as motos elétricas. E essas motos elétricas, Ju, se você tiver um filho de 7, 8 anos, se ele conseguir pilotar, ele alugam, deixa crianças usando também, são homens, ou seja, são pessoas caminhando, idosos caminhando, crianças. É uma poluição de gente, uma coisa está desorganizada aquilo ali. A Prefeitura de João Pessoa tem que chamar o feito à ordem ali. Não estou criticando os comerciantes que trabalham com os aluguéis dos patinetes elétricos, das motos elétricas, mas tem que ter um local correto para eles andarem. Não dá para todo mundo andar no mesmo espaço ali não, Petrônio. É uma coisa horrível de você ver ali, pô. É muito perigoso. Tem gente que passa muito, muito rápido por você, tem gente não, que realmente tem cuidado, vem devagarzinho, mas é uma coisa que está todo mundo usando o mesmo espaço ali, vai dar, daqui uns dias, dá um problema maior. E você sabia que naquele espaço ali existe vindo pessoas de outros estados, aqui de Recife, por exemplo, trazem os skates elétricos e alugam, e se você for alugar ou se você for botar 2 ou 3 para alugar, tem confusão, tá tendo uma disputa muito grande de território aí,
É bom a Prefeitura Municipal de João Pessoa ficar atenta. SEDURB, né? Acho que é. SEDURB, não sei qual é a parte competente, mas a confusão está formada ali na orla de João Pessoa. Naquele trecho do busto até o final do Cabo Branco. E até a sinalização ali, Petrônio, naquela área do busto, né, do largo, a pintura é muito bonita do solo, mas a sinalização se confunde muito com a decoração. A gente vai transitando por ali, às vezes tem uma faixa de ciclistas ou para patinetes, etc., mas se confunde muito com aquele vermelho e amarelo da pintura do solo, que a gente não sabe exatamente onde acaba o quê, onde começa o quê. Eu, por exemplo, tenho medo de levar minha mãe, que é idosa, para passear ali, porque tem muitas crianças que estão ali soltas, brincando, andando de bicicleta. Eu já vi criança batendo em idosos ali, porque a criança, obviamente, não tem o domínio, né, do que é o correto e etc., precisa de uma orientação dos pais e precisa também de uma regulação melhor aí por parte da Prefeitura. Concordo perfeitamente com o que Fábio Augusto falou agora há pouco. Mas é isso, é um espaço muito bom, mas precisa dar uma reordenada, uma reorganizada nesse sentido. Muito bem. 12h46. Mais ouvinte, Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio Bernardo, Fábio Augusto, Petrônio Torres, Luciano Coxiana e todos os ouvintes do F5, o Kiko do Castelo Branco, das palavras a respeito das duas gestões, tanto estadual como federal. Eu vejo também dessa maneira, faço da palavra de vocês a minha, e quero dizer, quando a gente escolhe um governador como João, é justamente para ele fazer para quem mais precisa. É como o Fábio Augusto disse, municipalista. 223 municípios é que forma o estado de Paraíba. Não tem bandeira política, assim procure o governador João, leve o seu projeto e aí o governo assume a responsabilidade. Eu vejo assim, por isso que eu votei em João e votaria novamente para que ele desse continuidade com o trabalho que vem desenvolvendo na Paraíba. Abraço, Fábio. Valeu, meu prefeitão Kiko. Mais um ouvinte aqui no F5, coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Fábio Augusto, Petrônio, Rui Dantas, Juliana Carneiro e Luciano Coxinha. Mas, Fabão, precisou na Páscoa a gente levar um chocolate para esse Vitor Pereira cair. Ele foi embora, Fabão, e levou o chocolate com ele. Valeu, Arthur de Nova Mangabeira. Tá aqui, ó. Manchete do Globo Esporte. Jorge Jesus é o plano A do Flamengo, de Eric Faria, que é o repórter da Globo que cobra o Flamengo, né? Rui também tá triste. Rui tá duplamente triste, né? Levou um chocolate pro Flamengo e o Souza perdeu em casa 9 mil torcedores. Maior público do campeonato. Da história do Marizão, não? Isso. Também. Diga aí, Rudiano. Não, é melhor mudar de assunto hoje. Não, oxe, não tem como mudar de assunto porque um monte de gente... faz parte. Faz parte. Perde vistas. Ó, um monte de gente pediu aqui e Coxinha conseguiu aí. Pega aí essa confusão. Você conhece os personagens aí? Vamos botar para depois você sair em defesa de todos. Ah, mas você não tem assunto mais importante. Não, é porque muita gente tá pedindo pra gente colocar na nossa live. Eu, particularmente, eu não vi. Fiquei só sabendo. Solta aí, Coxinha. O que foi que aconteceu no estádio Marizão, em Souza, no último sábado? A carro do Marizão tá lá. Faz correr FM. 0 para a equipe do Souza, 0 para o Souza, 0 para o 13. Wellington Ferreira, o bom de bola, o garotão. Nico, bola na frente no Arthur driblou o marcador. Calma, ei, espera aí, rapaz, calma, ajuda aí, Romeu, ei, alguém ajuda aqui na cabine, ei, para aí, calma aí, solta Alisson, alguém me ajuda aqui, calma, Canarinho, calma, Alisson. Calma, Alisson! Calma, gente, calma. Olha a bola do 13 pra fora. Alisson, tenha calma, Alisson. Muito bom, garotão. Meu Deus. Vamos uma falta. Só pra contextualizar, tava vendo a equipe esportiva da Max FM. Tava transmitindo a final entre Souza e 13, lá no Marizão. E o narrador, o Wellington Ferreira, quando menos espera, acontece uma confusão dentro da cabine, envolvendo
Alisson Fortunato, que é o comentarista, né, da equipe esportiva, e um torcedor, Abel Salles, que dizem que é irmão do prefeito Fábio Tairone. Um dá uma gravata no outro dá um murro e o pobre do narrador fica sem saber se narra o jogo ou se intervém na confusão. Pedindo ajuda, né? Pedindo ajuda. Calma, Alisson. Rui, você conhece esse povo? É tudo gente do bem aí? Foi só nervosismo? Não, são pessoas de bem, todos eles lá. Agora, o Wellington é um grande narrador, trabalhou durante... Bom, o bicho é bom, viu? O Wellington é muito bom. E aí, aquela história, os ânimos se acirraram, o torcedor entrou reclamando que o time do Souza não fazia um gol, e o Alisson dizia, olha, lembre-se que tem um time do outro lado, não é fácil fazer, não. Então tem que ter paciência. E aí os ânimos se exaltaram e aconteceu isso, né? Esse Rui tá triste mesmo hoje. Meu Jé, torcendo pelo mesmo time, né? Rui, e os 100 dias de gestão de Lula? Olha, eu estava ouvindo Viu que Juliana deu 8,5 aqui. Juliana fez... eu acho que, veja só, o governo Lula, ele não começou, não é fácil. Eu sei que tem muita gente criticando, dizendo, não tem nada. Não é fácil fazer nesse país alguma coisa em 100 dias. Né? Ele sequer conseguiu ainda terminar de montar o governo. Por quê? Porque é um governo que quase não ganha a eleição. É um governo que ganhou por menos de 1% dos votos em relação a Bolsonaro. E o que é que Lula está fazendo? Costurando. Então Lula perdeu 100 dias ajeitando as brigas internas. E não terminou ainda, né? E não terminou ainda. Então você não pode dizer assim, não, mas ele já deveria ter... Bom, aí é discurso de oposição. Eu não faço discurso de oposição para quem está começando o governo. Eu acho que Lula precisa de 1 ano para trabalhar. Se daqui a 1 ano ele não conseguir mostrar nada, aí a gente começa a puxar a orelha dele. Eu, particularmente, vejo algumas coisas que não são simpáticas. Por exemplo, tirar os Correios da lista de privatização. Acho um erro. Vai perder tempo com a coisa que governo nenhum resolve mais. Deveria deixar os Correios serem privatizados para sobrar tempo para cuidar dos problemas do Brasil, que são inúmeros. Mas Lula tem que fazer aquele joguinho para agradar a turma da política. Faz parte do processo. Então, eu não julgo absolutamente nada em relação a um governo que só tem 90 dias. Essa história de dizer que tem que revolucionar, fazer tudo, num país que tudo é gambiarra, você não consegue. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco... Agora, se o discurso... Agora, tem muito discurso para bolsonarista, né? Porque há 4 anos, quando Bolsonaro assume, os petistas não deram trégua nenhuma. Então agora os petistas vão ter que aguentar os bolsonaristas puxando no. E essa turma se alimenta, uma se alimenta do outro e fica assim. Agora eu que sou do time do Partido do Brasil, eu acho que ele precisa de 1 ano para mostrar a que veio. Quer dar nota? Quer dar nota, Rui? Eu acho que governo que não fez muita coisa não pode ter nota ainda. Deixa ele começar a trabalhar para a gente poder dar nota. Agora, assim, eu queria saber de onde veio essa tese de que todo início de governo, que tem quem está iniciando uma gestão, tem 100 dias. Eu não estou defendendo o Lula aqui, não. Que tem 100 dias para mostrar algo. Tem 100 dias para dizer se é bom ou se é ruim. Vocês já passaram... porque geralmente a oposição diz que vai dar 100 dias de trégua e fica sem reclamar. E aí passa a ser parâmetro até para a imprensa. Pô, tem governo... E aí eu não estou dizendo qual a esfera, mas tem governo que passa 2 anos e não faz nada. Aí sim, aí está passível de críticas. Agora, se o cara sentou na cadeira com 100 dias, tem um monte de embrulho ruim deixado pela gestão anterior. Repito, não estou falando de Lula. Estou referindo às gestões. Federal, estaduais, municipal. Deixa um monte de catatal pro seu sucessor e quer que o cara desbrulhe tudo e coloque tudo a mil maravilhas. Eu acho que a gente, enquanto jornalista, é um parâmetro muito, muito perigoso analisar 100 dias de qualquer gestor. Não, eu estava só para corroborar com essa questão aí, de onde veio esses 100 dias, eu estava acompanhando um analista político, ele explica essa questão de 100 dias. Isso surgiu nos meados de 1930, lá nos Estados Unidos, para justamente avaliar os governos que estavam chegando. E essa tese foi trazida... Como a gente importa tudo deles, né? Na década de 50 aqui para o Brasil.
Eu tava lembrando aqui, vocês recordam, uma história recente aqui da Paraíba, Ricardo Coutinho foi eleito governador em 2010, não é isso? 2010, é isso? Peraí. Foi. Isso mesmo, em 2010 foi eleito governador. Isso. 2012 foi para a eleição municipal, a candidata dele aqui em João Pessoa foi Estela Bezerra, ele com aquela briga com Agra, foi um desastre Estela Bezerra, tanto é que não foi nem para o segundo turno. 2014 foi disputar a reeleição contra Cássio, todas as pesquisas mostravam que Cássio ganharia a eleição, conseguiu vencer a eleição. Ricardo Coutinho deixa o governo, elegendo seu sucessor, no caso João Azevedo, no primeiro turno, quando todo mundo dizia que João Azevedo realmente nunca disputou uma eleição, venceu. Ou seja, um mandato inteiro, às vezes não é capaz de você mostrar um bom serviço. O G1, ele faz uma avaliação do que Lula acertou e do que errou, prometeu e cumpriu em 100 dias, mas se vocês observarem, são mais medidas administrativas do que medidas em forte impacto. impacto. Do ministério, né? Retomada do ministério. Por exemplo, das 13 promessas, Lula teria cumprido várias promessas, 13, um terço do que ele prometeu. Quando eu fui olhar, são coisas administrativas. Por exemplo, Lula prometeu elevar, vamos ver, ele prometeu recriar os ministérios da Previdência, Cultura, Pesca e Povos Indígenas. E fez isso, né? Fez. Outras promessas, R$600 do Bolsa Família. Outra promessa, ampliar as cotas raciais. Outra promessa, aumentar a verba da merenda escolar. Outra promessa, retomar o Mais Médicos. O que ele não cumpriu, revogar o teto de gastos, propor uma nova legislação trabalhista, propor uma reforma tributária, zerar o imposto de renda para quem ganha até 5 mil, acabar com o modelo de paridade de importação PPI na Petrobras e criar o programa Desenrola Brasil para negociar a dívida das famílias. O povo querer que o cara faça tudo também. Mas para a reforma tributária não é da alçada, né? E a gente precisa ir para o intervalo, porque vem uma conversa com o governador já. Agora, minha preocupação é uma reflexão, que um segundo eu faço para não estourar, é que se nós ficarmos cobrando aumentar as cotas, aumentar os mais médicos, aumentar a merenda escolar, e não tivermos um programa de gestão para o Brasil, vai ser mais um ano mais um governo de que faz de conta, igual tem sido o Brasil nos últimos 30 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, eu coloquei no grupo para vocês uma matéria no final de semana. Quer dizer, aquelas mortes de Blumenau, de Santa Catarina, elas poderiam ter sido evitadas porque o infrator, ele cometeu 5 crimes nos últimos 2 anos. E ele é menor de idade. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está aí, não fez nada. Então, enquanto o Brasil não enfrentar, de fato, os problemas, nós ficarmos só nessa retórica, um jogando para o outro, não sei o que e tal, nós vamos ser esse país de conto de fadas. Só em relação à história dos 100 dias, em 100 dias você, por exemplo, não consegue licitar uma obra. Não consegue. Intervalo, coxa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha! Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Povo que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço.
almoço, estufar o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3, 2, 2, 2, 6, 4, 4, 4. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. PixBet apresenta. Alô, amigo de João Pessoa, aqui é José Augusto. Estou aqui para convidar você para estar comigo dia 15 de abril no Domus Hall, em João Pessoa. A gente se encontra. Zé Augusto e Magníficos. Abertura Fabrício Rodrigues. Sábado 15 de abril na Domus Hall. Vendas na bilheteria da Domus e no site Ingresso Nacional. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Fábio Bernardo. Petróleo Torres, 1h04 agora, Fabão. Enquanto a gente aguarda a chegada do Conversa com o Governador, deixa eu colocar um ouvinte aqui que está me pedindo muito. Dizer, enquanto a gente aguarda a chegada de Jesus. Solta esse ouvinte aqui, Coxinha, rapidinho. Boa tarde a todos que fazem o programa F5 da Pop FM. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu concordo aí com o ouvinte que falou a respeito dessas bicicletas, né? Dessas motinhas elétricas que eles estão locando ali na praia do Cabo Branco, Tambaú, né? Eu mesmo quase fui vítima ali das imediações da Casa José Américo, né? Porque ali tem um desvio, ali termina a ciclovia e começa outra já mais perto da areia da praia. Então o cara passou ali com tudo, vinha muito rápido e não deu tempo dele fazer a curva e passou em frente com o sentido da calçada por onde andam os pedestres e eu estava lá, eu tive que pular para não ser atropelado. Ele passou muito rápido. Então o pessoal tem que ver isso aí, viu? Que vai acontecer um acidente mais grave. Valeu mesmo, deixa eu ver quem mandou essa mensagem aqui, foi Fernando Ramalho. Valeu, Fernando. Obrigado pela tua audiência. Só soltar mais um aqui, Coxinha, rapidinho. Divulga aí, Fabão, antes do intervalo, nota de pesar. Negão da Fava. Fava do Negão morreu. Divulga aí, Emil tá de Fusura Magia. Valeu, Fabão, boa tarde. Valeu, Milton. Deixa eu ver aqui, rapaz. Morreu? Mário Borba. Hã?
É com grande tristeza que informamos que nosso querido Mário Borba, mais conhecido como Negão da Fava, faleceu hoje, dia 10 de abril de 2023. Comunicamos aos familiares e amigos que o velório será a partir das 11 horas, começou hoje às 11 horas da manhã, o sepultamento às 16h30 no cemitério Parque das Acácias. É ali, Fava do Negão, Eu acho que sim, eu acho que deve ser isso. Morreu também o ex-prefeito de Bananeiras, não foi? Morreu o ex-prefeito de Bananeiras. Juca Pontes. E também morreu o jornalista Juca Pontes. Final de semana é complicado, né, Rui? Pois é, nossa solidariedade a todas as famílias, especialmente a família de Juca Pontes, que só pelas postagens nas redes sociais nós vimos o quanto ele era querido. Verdade, viu? Registrar aqui a audiência do meu amigo Joe Camilo, na cidade de Conde. Deixa eu ver se dá tempo para escutar aqui Assis Firmino lá de Mari, coxa. Solta aí. Boa tarde, equipe do F5, sob o comando do grande Rui Dantas. É Assis Firmino aqui de Mari. Eu, não é pelo fato de ter votado em Lula, mas eu digo que esses 100 dias do governo de Lula é positivo, né? É positivo, Rui Dantas e toda a bancada, as questões dos trabalhadores do campo, por exemplo. Veja os avanços que começa a ter a questão da cultura. A cultura que foi, na verdade, sobretudo a cultura popular, a cultura feita pelas pessoas nos municípios do interior, vinha sofrendo bastante, né? A gente teve aí a lei Paulo Gustavo, a lei Aldir Blanc, que mesmo o presidente e o ex-presidente tendo vetado e a Câmara e o Senado derrubado o veto, não foi paga aos artistas e todo mundo sofreu, né? E agora está sendo regulamentada, tanto a lei Paulo Gustavo como a lei Aldir Blanc, e temos aí também a Viva Cultura, Cultura Viva. Então, a gente sabe que o governo que está no poder não é um governo de direita, é um governo de esquerda, é um governo do povo, é um governo das massas populares, né? A gente sabe que há muitas demandas, ele pode até não atender a todas, né? Mas hoje eu vejo de forma positiva os 100 dias do governo de Lula. Até porque sou do movimento popular aqui da cidade, né? Sou dirigente sindical do campo e sou também ativista cultural. Grande abraço, parabéns para vocês. Valeu, meu querido Assis. Aí eu concordo com o Assis. Eu acho que se tem um segmento que está dando nota 1000 a Lula é o segmento cultural, né? Tem aí a retomada da lei Rouanet, pelo menos nos moldes antigos, a lei Aldir Blanc, por aí vai, Paulo Gustavo. Eu acho que se tem um segmento aprovando a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é o segmento cultural. Não, e tem um legado do diálogo. Eu quero cumprimentar Assis Firmino e lembrar, Assis, que eu acho que se a gente puder registrar um dos legados desses 100 dias é a capacidade do governo de dialogar. Você não governa sem dialogar. Você pode não gostar, mas você tem que dialogar. Então, eu acho que o governo tem conseguido dialogar com gregos e troianos, o que é importante. Democracia dá trabalho, é por isso. Não sei se vocês leram nesse final de semana no Estadão uma reportagem, inclusive citando falas do deputado federal paraibano Hugo Mota. O republicano chegou a dizer que não queria saber do governo Lula. Depois cria um bloco parlamentar com o MDB, com o PSD e um partido menor, que me falha a memória agora, tornando-se o maior bloco partidário da Câmara dos Deputados. Obviamente, o republicano não faz isso à toa, né? É muito diálogo e também cargos, né, que o partido quer. Aí a grande questão é: Lula tá certo em dialogar com esse segmento, com esses partidos, digamos assim, mais fisiológicos, ou tá errado, tá colocando por terra o discurso que fez durante a campanha? É aquela história, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Como é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Lula tá certo em dialogar com esses partidos? Totalmente. Não só dialogar, como dar um negocinho a cada um. Faz parte do jogo. Hugo Mota quer a Codevasca aqui na Paraíba. Não tem problema nenhum. Merece. Que nem tem. Merece. O Bolsonaro disse que não dava nada a ninguém. Depois teve que dar 19 bilhões. Ficou só com 4.
Então, isso é troco que os partidos estão pedindo. Ô, Rui, tá na hora de mudar esse modelo brasileiro, partir logo pro parlamentarismo. Esse presidencialismo de coalizão não vale nada. Porque os governos ficam refém do Congresso. Desde 80 e a redemocracia, as eleições foram 89. De 89 para cá vem sendo testado e não funciona. Talvez seja a hora da gente fazer um teste. Porque, Fábio 1, Fábio 2, Petrônio, Juliana, minha gente, esse país não vai para frente, não é porque os políticos são ruins, não. É porque não tem gestão. Não tem gestão. Eu pergunto a vocês, qual é o órgão público nesse país que funciona bem? Me diga. Me diga um. Licitação. Por quê? Faz uma licitação em menos de 100 dias? Não faz. Não faz. E Fernando, é feito para não funcionar, Fábio. Vocês concordam? Não é só o funcionário público, tá aí Americana. Né? Não, mas eu estou falando, não vamos o debate é público, tá? De gestão. O que acontece? A Americanas é uma grande loja. Ovo de Páscoa você só encontrou na Americanas. Ou não? Você encontrou Lacta, não sei o que, não sei o que. Não, só na Americanas. E está quebrada. Por quê? Porque não tem trave. Descobriram o roubo, isolam o roubo e ela continua funcionando, meu velho. No Brasil, não. É uma gambiarra atrás da outra. Por quê? Licitações são feitas para ganhar o menor preço. O menor preço não tem empresa. É uma empresa que tem o CNPJ. Acho que você erra quando você generaliza. Imagina esse país se não é o SUS. Não, eu sei. Não, é porque você disse que não tem nenhum serviço público. Eu acho que é complicado. Não, eu sei, mas o SUS é um caos. Quem disse que o SUS é bom? Mas salvou, não, é o único que tem. Mas poderia ser melhor. Tu és o usuário que chama da Unimed? É um caos também. Tem um colega nosso que eu esqueci o nome aqui agora. Um é o caos público, outro é o caos que privado. Tava postando agora, passou o final de semana postando. Foi levar o netinho pra Unimed, Josemir. Me postou, levou... Mas eu vou dizer pra você, o hospital da Unimed até funciona. Por exemplo... Mas os planos de saúde só estão fazendo isso, Fábio, porque a ANS não funciona. Você pega, por exemplo... A ANS é do governo. A ANS tem vontade, mas esbarra nas legislações, esbarra na burocracia. O Brasil é feito, meu velho, para não funcionar. Tenta marcar uma endocrinologista na Unimed. Nós que já somos. Tenta marcar. São 6 meses. Eu estava assistindo um trecho. Aí quer ver funcionar? Quanto é X? Pode marcar. Tem vaga para quanto? Para hoje. É o capital. Mas isso vai esbarrando. Veja só, o erro do privado mas eu volto para o público. Se houvesse uma fiscalização capaz de impedir o plano de saúde a fazer isso, uma fiscalização não, uma regulamentação capaz de ir para cima, mas um negócio que é tudo feito para não funcionar. Tudo é feito para não funcionar. Ó, Estatuto da Criança não funciona. Políticas de feminicídio não funcionam. Quer um exemplo? Eu vi tem uma lei que obriga os bancos a colocarem cadeira para idosos nas filas dos caixas eletrônicos. Vocês conhecem algum banco no Brasil que faz isso? Não, tem alguns bancos. O Bradesco, por exemplo, tem cadeiras. Para caixa eletrônica? Caixa eletrônica? Sim. Tem. O Bradesco é do de Caxias. É? Não sabia também. Queimei minha língua aqui. Eu estava assistindo ontem uma entrevista de José Disseu. A Kennedy Alencar não é notícia na rede. Na verdade, a entrevista foi, como é que se diz? Exibida. Ele dizia o seguinte, que o maior problema do Brasil é a elite brasileira que não quer deixar o país crescer, que só pensa em ter benefícios para ela. Aí ele cita, por exemplo, que no século XIX, lá na Europa, as grandes fortunas da Europa descobriram que a melhor coisa era distribuir terra para os pobres terem direito e haver como é que se diz? Uma melhor distribuição de renda. Que o Brasil tem tudo para ser rico, milionário, ser um povo rico, porque a gente tem energias renováveis, tem água, tem solo, tem agricultura, tem tudo. O que falta do Brasil, na visão de Zé Disseu, é que a elite brasileira quer que só o bom fique para ela. Nesse aspecto eu concordo com o Zé Disseu. Você sabe o que tem salvado o Brasil? É porque como cada um só puxa para si, e nós temos uma alternância de poder muito grande, então o que ocorre? Nós temos 4 anos de leis beneficiando um segmento,
Aí o cara perde na outra eleição, 8 anos, e assim vai. Mas nesse aspecto, o Brasil é o país do puxadinho, da gambiarra, mas também o puxadinho do meu pirão primeiro. Essa é a absoluta verdade. Agora, isso está errado. O correto seria, vamos criar um programa de Estado. Mas o que a gente tem? Bolsonaro assume o governo, faz uma mexida no Ministério da Educação para fazer a educação que interessa aos eleitores que votaram nele. Aí Lula assume, desmancha tudo que Bolsonaro fez e faz um modelo de educação voltado para os eleitores que votaram nele. Está errado. O Brasil tinha que ter um modelo de educação universal. Você está dizendo que Lula vai fazer ou já está fazendo? Porque não, eu quero dar um crédito ao novo ministro da Educação. Vai fazer. Que, segundo especialistas, o Ceará é modelo. Não, eu sei, mas o que eu quero dizer é o seguinte... Mas não está tentando fazer já? Quando dá um break no novo Enem, aquela coisa toda, para tentar fazer um modelo? Sim. Mas, por exemplo, me parece que parte da reforma do ensino médio, que privilegia, por exemplo, o ensino profissionalizante, vai mudar. Isso é ruim. Vem aí o Conversa com o Governador. Até amanhã, se Deus quiser. Está no ar o programa Conversa com o Governador. Uma conversa franca e direta com o governador do estado da Paraíba, João Azevedo. Programa Conversa com o Governador. Apresentação, Luiz Henrique. Olá, minha querida Paraíba, muito boa tarde. Está começando agora a Conversa com o Governador. Hoje é dia 10 de abril. A Conversa com o Governador é sempre uma conversa franca e direta que a gente tem com o governador João Azevedo, que já está aqui ao meu lado. Governador, muito boa tarde, boa Páscoa, boa semana. Boa tarde a você, Luiz, boa tarde a todos que nos acompanham através das mídias sociais, boa tarde a todos que nos acompanham através da rede de rádio, capitaneada pela Rádio Tabajara. Dizer que, graças a Deus, mais uma segunda-feira estamos aqui para conversar com a população do Estado, tratando das pautas que são importantes para esse Estado querido. Na Paraíba, 1h18.